Olá, misteriosos! Tudo bom com vocês? Eu sou a Keila e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Sempre o Mistério. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Até onde você iria para se divertir? Você seria capaz de cometer um crime? Se você fosse uma mãe, você teria capacidade de ser negligente o suficiente para se divertir e colocar o seu filho em perigo? Bom, hoje nós vamos ver o caso da Vurphy Cuddy. Então, já senta no sofá, apaga as luzes ou não e bora comigo. Vurphy Cuddy nasceu dia 5 de dezembro de 2001. Não se tem muita notícia sobre a infância e a adolescência de Vurphy. Porém, segundo sua mãe, ela teve uma infância extremamente feliz, ela era uma criança brincalhona e a sua risada emanava alegria pela casa. Porém, quando Vurphy completou 14 anos, ela se tornou uma adolescente muito difícil de lidar. Ela não respeitava ninguém, sequer os seus pais. Ela começou a ficar muito rebelde e afastou muito da sua família. Praticamente não se comunicava mais com seus pais. Além disso, ela saía de casa e ficava dias fora de casa sem avisar ninguém também. Sua mãe, muito preocupada, todas as vezes que Vurphy ficava muitos dias fora de casa, sua mãe ia lá e acionava a polícia, porque ela sempre tinha medo do que podia estar acontecendo com a sua filha, se ela tinha morrido ou se acontecesse alguma coisa mais grave. Porém, toda vez que ela acionava a polícia encontrava Vurphy, ela estava normalmente em festa com amigos ou andando por aí com seus amigos, ou seja, estava na farra. Quando Vurphy estava quase completando 15 anos, ela saiu de casa e ficou fora de casa por mais de um mês, mais exato 5 semanas. Sua mãe já estava desesperada, muito preocupada e novamente acionou a polícia. Dessa vez, quando a polícia foi acionada e encontraram a Vurphy, o conselho tutelar também foi acionado e nesse momento o conselho tutelar pega toda e qualquer responsabilidade da Vurphy para eles. Sendo assim, para que ela se mantivesse em segurança, o conselho tutelar transferiu ela, colocou ela numa casa lá em Norfolk. Depois que ela foi para esse lugar, houve rumores de que ela estava envolvida com exploração sexual infantil. Nessa mesma época, ela então engravidou, apenas 6 meses depois de ir para esse lugar. Depois disso, ela foi transferida para outra casa, para cuidadores adotivos, cuidarem dela, e ela já estava grávida nessa época. No dia 22 de março de 2018, a Zaya nasceu, sua filhinha. A bebê então foi colocada em um plano de proteção infantil e não se tem nenhuma notícia de quem seria o pai da criança. Depois que a Zaya nasceu, a Vurphy foi morar um tempo com a mãe dela, mas logo elas foram transferidas para um apartamento para famílias vulneráveis. Vurphy, agora com 17 anos, era uma das 8 jovens que moravam em um apartamento no complexo administrativo pela instituição de caridade YMCA, Dawes Link. Os apartamentos são unidades independentes, os funcionários do lugar não entram nos apartamentos de ninguém e nem realizam inspeções regulares. A maioria dos funcionários se encontram na entrada da recepção por 24 horas por dia. Esses apartamentos são oferecidos por essa instituição de caridade para famílias vulneráveis, pessoas com muita dificuldade financeira. E de início a Vurphy se adaptou muito bem ao apartamento, ela e a bebê. Porém agora, aos 17 anos, morando apenas ela e a filha, ela começou a abandonar a Zaya sozinha em casa para poder sair e curtir com seus amigos. No dia 11 de dezembro, por volta das 18 horas e 6 minutos, Vurphy liga para a emergência, para o número 999, e quando ela é atendida, ela diz que ela está tentando acordar a sua bebê, mas ela não está conseguindo e precisa de ajuda. Às 18 horas e 20 minutos, uma equipe de paramédicos chegam ao local, no apartamento. Quando eles encontram Vurphy, eles veem que ela está totalmente nervosa, está muito angustiada, ela está visivelmente perturbada e aí ela os convida para entrar dentro do apartamento. Quando os paramédicos entram dentro do apartamento, infelizmente eles encontram a Zaya no chão, já sem vida. Os paramédicos perguntaram para Vurphy o que havia acontecido e ela diz que aquele dia a bebê estava tranquila e que ela tinha dado para a bebê apenas um remédio e uma mamadeira e que ela havia dormido durante todo o dia e que na hora que ela tentou acordar a menina, ela simplesmente não conseguiu e a menina não respondia.
Os paramédicos perceberam que tinha algo muito estranho, pois Murphy estava sendo incoerente com algumas coisas. Ao mesmo tempo que ela dava uma informação, ela acabava se contradizendo naquilo que ela já havia dito. Desconfiados, os médicos então decidiram levar o corpo da criança para outros médicos fazerem alguns testes e alguns exames para então descobrir a causa da morte da bebezinha. Quando os médicos pegaram os exames, na verdade de cara eles perceberam que Murphy estava mentindo, pois quando foram analisar a Zaya, perceberam que a criança estava há dias sem trocar a fralda. Além disso, ela havia sinais severos de desidratação e desnutrição, como se ela tivesse ficado há dias sem comer e sem beber nada, além de uma gripe também que teria influenciado na sua morte. Quando isso aconteceu, ela tinha apenas 1 ano e 9 meses. A polícia então começou a investigar o caso e chamou Murphy para conversar. Ela disse que teria ficado todo o tempo com a criança no apartamento e que ela tinha saído sim, uma única vez no dia 5 de dezembro, no qual ela teria feito uma viagem com a Zaya para Londres. Muito desconfiados da versão que Murphy estava contando, a polícia então pede ela o seu celular. A polícia então começa a vasculhar o celular dela na galeria de fotos para ver se conseguiam alguma pista. Eles ficam surpresos ao perceber que realmente Murphy foi para Londres, e no qual ela tinha várias fotos, vários vídeos, alguns stories em festas, rodeadas de amigos e até mesmo com seu namorado. Entretanto, algo chamou a atenção da polícia. Não havia nenhuma foto, nenhum vídeo em que Murphy aparecia com a Zaya. Além dessas provas que tinham no celular de Murphy, a polícia foi mais a fundo. Foram no apartamento e pediram as câmeras de segurança. E em vários momentos mostrava que Murphy saía de casa, mas sempre sem a Zaya. A polícia então confronta Murphy, diz que já sabe a verdade, mas quer saber da boca dela o que está acontecendo. Sem ter por onde correr e com todo o material na mão, a Murphy então confessa o crime. Ela diz que saiu dia 5 de dezembro e só retornou no dia 11 de dezembro e deixou todo esse período a sua filha sozinha. A polícia continuou a sua investigação a fundo e descobriu que aquela não era a única vez que a Murphy havia deixado sua filha sozinha. Em setembro de 2019, 3 meses antes da morte do bebê, foi descoberto que Murphy saiu e deixou a sua filha sozinha por 2 dias inteiros. Fora as outras vezes que ela saía de casa sem a criança e ficava 5, 7, 11 horas deixando a bebê sozinha em casa. Foi descoberto que ela deixou a menina inúmeras vezes, mesmo que por horas ou até por alguns momentos, 30 minutos, 40 minutos, mas acaba sendo totalmente negligente. Infelizmente, não havia nada para alertar os funcionários ou os vizinhos de que Murphy havia deixado a Zaya sozinha, já que em nenhum momento a criança chorou. Dia 5 de dezembro, às 17 horas e 40 minutos, Murphy sai do prédio onde mora com a sua filha. Ela vai ao encontro de seu namorado. Os dois vão a um restaurante e jantam. Após jantar, eles vão e se encontram com um grupo de amigos. Ela diz para os seus amigos e para seu namorado que a sua filha está com alguns parentes e que está tudo bem. Dia 7 de dezembro, ela participa de um show no Elephant and Castle, em Londres. Ela até pede ao DJ para anunciar seu aniversário no palco. Dia 9 de dezembro, ela vai para uma festa de aniversário de algum amigo. Nesse momento, ela está a mais de 250 quilômetros de distância do seu apartamento, da onde está a sua filha. No dia 10, já 5 dias fora de casa, ela volta para Londres, mas ela vai para a casa de um amigo e dorme por lá. Dia 11, sexto dia longe de casa, às 9 horas e 32 minutos, ela faz um tweet. Diz que está vendendo 3 ingressos de um show. Nesse mesmo dia, ela volta para Brighton. Às 3 horas e 38 minutos do dia 11 de dezembro, 6 dias depois, ela chega em seu apartamento. Ela chega então às 15 horas e 38 minutos. Porém, quando dá 18 horas e 6 minutos, é que ela liga para a emergência para relatar que a sua filha não estava acordando. Mais de 2 horas e meia depois. Murphy Curdy se declarou culpada dia 26 de março de 2021 por homicídio culposo. O seu julgamento foi no dia 6 de agosto de 2021, ou seja, bem recente. A juíza Lang disse que a bebê passou por um sofrimento inimaginável antes de morrer sozinha no apartamento.
A juíza também disse: era uma criança indefesa, que confiava completamente em você como mãe para suprir suas necessidades. Ela também disse: é quase insuportável contemplar seu sofrimento nos últimos dias de sua vida, sofrimento que ela suportou para que você pudesse comemorar o seu aniversário e os aniversários dos seus amigos, como uma adolescente despreocupada. A juíza também disse que Murphy era enganadora e manipuladora, já que preferiu suprir os seus desejos ao invés das necessidades de sua filha. Especialistas também disseram que o fato de Azaia não ter chorado e não ter gritado foi porque ela já estava tão acostumada a chorar e não ter ninguém para poder ajudá-la, que isso virou uma combinação. Isso acaba sendo o seguinte: toda vez que uma criança chora e ninguém vai ajudá-la, chega um momento em que ela simplesmente entende que chorar não adianta nada. E esse foi o caso de Azaia. Provavelmente ela já estava tão acostumada a ficar sozinha que ela sabia que se ela chorasse ninguém viria. Então ela não fez nenhum barulho e isso não aguçou nenhuma curiosidade dos vizinhos, porque talvez se ela tivesse chorado, alguém poderia ter ido lá para poder salvar a menina. Foi apresentado como defesa de Murphy que ela tinha muitos traumas da adolescência, incluindo a exploração sexual. A defesa também disse que ela tinha transtorno pós-traumático, porém a juíza não aceitou a documentação e não usou isso como argumento para a negligência dela para com a sua filha. As câmeras de segurança provaram que Murphy ficou fora de casa, deixando sua filha sozinha por 5 dias, 21 horas e 58 minutos. Então, no dia 6 de agosto de 2021, vestindo uma jaqueta preta e uma máscara, Murphy ouvia detalhadamente como a sua bebê havia morrido. Então, em um momento, ela chorou. Dia 6 de agosto de 2021, ela chorou muito ao ouvir a sua sentença. Murphy Cuddy foi sentenciada a 9 anos de prisão, com possibilidade de liberdade condicional após 6 anos. E que, na minha opinião, foi pouco tempo demais, apenas 9 anos, e ela ainda pode ficar apenas 6 anos na prisão. É pouco tempo devido ao grande ato que ela teve contra a sua própria filha, contra toda essa negligência, mesmo eu acreditando que sim, ela pode ter tido influência sim dos seus traumas, afinal a gente nunca vai poder invalidar os traumas de uma pessoa, ela teria que ter tido a consciência de começar um tratamento psicológico um tanto quanto antes, para que a sua filha não tivesse que pagar pelo preço dela querer se divertir no seu aniversário de 18 anos. Você já ouviu sobre esse caso? Ele é realmente muito recente e eu queria saber a sua opinião. Você acha que ela deveria nem ter sido presa? Você acha que a juíza deveria ter avaliado sobre os seus traumas e levado em consideração? Você acha que ela tinha que ter pego perpétua? Qual a sua opinião em relação a isso? Quantos anos você acha que Murphy Cuddy merecia ficar na prisão? Deixa nos comentários que eu vou ler, vou responder e eu te convido a se inscrever no canal, tá bom? Então eu te espero no próximo vídeo. Tchau!